Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Vamos continuar as meditações, as partilhas do estudo 56, Mística Cidade de Deus. Então, então nós estava explicando, né, que aqueles que vivem na divina vontade, que se aproximam diante de Deus, vivem nessa grandeza, né? Nessa grandeza que vivia Nossa Senhora, assim, nessa arca da aliança, né? E para se aproximar dessa grandeza, precisa da pureza, né? Precisa de que a gente esvazie de nós mesmos e sejamos puros, né? De pensamentos, de atos, de tudo, né? Que nós tenhamos um coração puro mesmo, de criança, que não duvida de Deus, que não desconfia de Deus, que não tenha medo de se aproximar de Deus, que se purifica de tudo, né, para poder estar diante dele. Então nos tornamos essas rainhas, e não é rainha para ficar lá de enfeite, né? É rainha para trabalhar, como Nossa Senhora era, para trabalhar nos planos de Deus, né? Para entrar nesse plano de Deus e colaborar junto com ele, concorrer junto com ele, fazendo os atos na divina vontade. Então, a gente entra, ele fica feliz em receber cada pessoa, cada rainha da divina vontade, né? Cada um que entra, ele fica feliz em receber, mas ele já fala, põe a mão no arado, ó. Meus problemas é muito grande. O que está acontecendo no mundo é muito complicado. E você é a cabeça de Jesus, é a rainha lá que vai participar dos assuntos mais importantes do rei
e que são assuntos assim de ordem geral, muito importante, mais importante do que qualquer coisa. Então, essa rainha, ela larga os problemas humanos dela para lá, para viver para os interesses de Deus, né? Ela não fica, né, presa mais nas coisinhas, nas coisinhas dela, né, nas demandas dela, mas ela vai ser toda para Jesus, né? Ser toda para Jesus, para os interesses da divina vontade em tudo. E tudo que ela viver na vida dela e que ela resolver na vida dela, ela vai resolver por amor a Deus. Ela vai resolver para oferecer aquele ato para Deus, porque é o ato que Deus quer. Quando for para ela resolver, ele mesmo fala: agora vai lá, filha, vai lá cuidar do seu filho, vai lá cuidar do seu esposo e vai ter tudo. Vai ser uma vida de conversa, comunicação com Deus e as coisas da vida normal, da ordem. Você vai fazer tudo no devido tempo, porque a divina vontade põe equilíbrio em tudo, mas a prioridade é os interesses de Deus. Que ele fala: cuida de mim que eu cuido de você. É assim que é na divina vontade. Você não tem que ficar desesperado, né? Não é que você não vai largar filho e família, mas é que você vai cuidar das coisas de Deus, né? Vai pôr prioridade nos interesses de Deus. E as coisas que for para você resolver, Deus vai te dar a graça para você resolver no dia que você tem que resolver naquele momento, sem desespero, né? Você não vai ficar pensando: ai, se um menos tempo que eu passar com meu filho aqui na terra, eu vou perder ele, ele pode se magoar de mim, pode me abandonar, e pode até desacreditar em Deus, ele pode se magoar, ele pode se ressentir. Se eu não ficar vigiando, a minha família se perde, porque você entende que quando você vê o plano de Deus, você vê todos eles no plano de Deus, e você é reparadora de Deus e de todos, né? Porque você vai reparar todas as criaturas. E lá está incluso a sua família, lá está incluso as pessoas à sua volta. E você sabe que é Deus que cuida de tudo. Você é um nada. Você sabe que não é você que faz as coisas acontecer. Então você depende de Deus para tudo. E Ele te dá a graça para o momento que você vai lá e cuidar do seu marido. Você vai ser a melhor esposa possível. Você vai ser a melhor mãe possível. Para a honra e glória de Deus. Sem desapontar a divina vontade em você. Você vai fazer o seu trabalho, mas sem ficar presa nele, achando que é aí que está a sua finalidade. Achando que o legado aos olhos humanos você receber alguma recompensa, né? Do seu marido amar você, falar que você é a melhor esposa do mundo, do seu filho achar que você é a melhor mãe do mundo, e você achar que o seu legado é passar essa mensagem, essa informação. Então você não se preocupa com essa avaliação, você não se preocupa com recompensa, não se preocupa. Aqui na Terra é trabalho. Você entende que aqui na Terra é um trabalho contínuo, como é Nossa Senhora. As coisas humanas você faz, mas assim, tem um meio que no automático, porque você não fica totalmente preso achando que tem que ser o mais perfeito possível. Que o mais perfeito possível é você ouvir a Deus, porque se você fazer as coisas no humano, perfeito possível, no humano, na ordem, mas se desligar de Deus, dos interesses de Deus, aí acabou, né? Porque a divina vontade, ela é a prioridade, né? Os atos da divina vontade é a prioridade. Deus quer fazer tudo com você, então ele vai ter alegria de cuidar da sua rainha e de ir lá com a sua rainha. E não falta nada para quem que vive na divina vontade. Então, ele vai te dar força para você educar seu filho, vai te dar força para você viver a sua família, a sua vida familiar, né? E quando você tiver que estar nos lugares, você vai quando ele permitir, né? Por quê? Porque ele é seu guarda, você é a arca dele, né? Então, não é uma arca que vai para qualquer lugar, não, que fica exposta para qualquer um fazer sacrilégio, não, né? Ele guarda para não entrar nada que não seja ele, prioridade, né? Então, ele que guarda, por isso você não fica preocupada em fazer as coisas pensando em elogio humano, pensando em reconhecimento humano, né? Porque seria estranho entrar algo diferente, né? Seria uma invasão, né? Entrar algo de diferente, né? Que não seja tudo para a glória de Deus, que não seja só a glória de Deus. Então, assim, ele protege você de você mesmo, protege você também. Às vezes, no humano, as pessoas até vão te ver meio débil, meio lerda, né? Meio nada mesmo, né? E você não fica preocupada das pessoas se agradarem, das pessoas te elogiarem, das pessoas te ver cheia de virtude, né? Não, você honra tudo na divina vontade, mas totalmente desapegada das criaturas, né? Não esperando um resultado aos olhos humanos, nada disso, né?
Você faz o seu dever por amor a Deus. E tudo que você faz, você é dentro de Deus por quê? Porque você só quer fazer a vontade dele, né? Só se importa com ele, né? Com a glória dele em tudo. Então você é muito correto em tudo que você faz por amor a Deus. Entende? Por amor a Deus. Então somos rainhas que nós cuidamos dos problemas mais urgentes do mundo. Os problemas mais urgentes não são os humanos, né? São os de Deus, as preocupações de Deus. Porque Deus é que vê, que cuida das criaturas e sabe o que é importante para cada um. Então então imagina só como que é valioso ter essa arca, ter esse ouvido de Jesus, ter essa boca de Jesus, ter essa mente de Jesus. Então não pode entrar nada estranho, né? Não pode entrar nada que não seja o verbo nessa arca. Só pode ter o verbo nessa arca, só pode ter Jesus no trono, só pode ter a própria lei de Deus nessa arca, só pode ter as tábuas da lei de Deus, né? Só pode ter o verbo de Deus nessa arca. Não vai ter. Por isso que ele cuida e zela pela formação, né? Ser 100% ele, né? Você ser livre de tudo, de apego a tudo que é externo, apego até sacerdotes, apego eu tenho que ter diretor espiritual para viver na divina vontade. Eu tenho que estar muito bem encaminhada, instruída, né? Em direção assim, humana, né? Revestida de muitas pessoas assim, me dando assistência para me falar disso. Não, quem traz as informações e a compreensão e as confirmações, os ensinamentos, é Deus. É Ele que deposita na arca. E como Ele vai depositar? De várias formas. Ele pode usar do seu esposo para trazer uma informação que Ele quer falar com você. Ele pode usar do seu filho, ele pode usar de uma pessoa que trabalha com você, ele pode usar da natureza, ele pode usar dos animais, ele pode usar de uma situação inesperada, né? Então, essa arca, só Deus põe a mão. Só Deus põe a mão, entendeu? Só Deus deposita, é muito sagrada, né? É para Deus colocar a mão dele e instruir e colocar as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e você confia totalmente nele, né? E ele faz isso no natural da vida, você não tem nenhum. Você não é uma arca com vontade humana, né? Não tem como ser arca com vontade humana que vai ficar com preconceito, com mimimi, com não me toque, com preconceito com os meios que Deus usa. Então Deus vai falar através de filme, através de série, né? Te traz o conteúdo na sua cara, te traz a informação no celular, numa mensagem, em um vídeo que você está vendo, né? E você não tem preconceito nos meios que Deus utiliza, você fica feliz, né? De ver como que Deus é incrível, né? Como que te cerca, como que ele usa, né, de tudo ele tira um bem para falar com você. E você é aquela arca totalmente ouvidos para Deus. Por isso que tem sido de você, porque se ele colocar outra coisa no lugar, se você for mais ouvido para as outras pessoas, né, o que vai ser de te tornar só para Deus, sagrado só para Deus, né? É você pôr o interesse dele acima de tudo. Mas se você é mais ouvido para os outros, para o humano, se você aplaude mais o humano, contempla mais o humano, como que essa arca pode dizer que é só de Deus e que é só Deus que tem vez e voz nela, né? Então, se ela fica dando as escapadas, né? Ela é uma arca ambulante, então ela tá toda hora em um lugar diferente, né? Então, Deus não quer isso. Ele, ao contrário, para fazer qualquer coisa, Ele quer que a gente o pergunte, que a gente queira saber se é a vontade dEle, né? Que a gente só faça o que Ele queira, que a gente reflita, né, diante de tudo, né, justamente porque você também tem que ter zelo e consciência do sagrado que você está vivendo, né? Esse zelo também tem que ser da parte da arca, né? Guardar essa santidade, né, as 7 chaves. Né? Não é que a gente não vai contar para ninguém, né, mas até a forma de falar, de trazer, você não vai sair também pôr na goela abaixo, em qualquer lugar, né? Por quê? Pelo respeito que você tem com essa palavra. Né? Então, tem os meios que Deus te coloca para falar, né? E quando Ele quiser que você fale em outros lugares, Ele vai te mover para isso, mas você não vai fazer nada que Ele não queira, né? Porque você também é guarda desse tesouro, né? Não quer dar tesouro aos porcos, não quer. Então, Jesus traz os problemas dele para a gente resolver e vemos o cuidado de Deus em tudo, né? O cuidado
conosco, né? E tudo acontece nesse oculto mesmo, né? A gente vê esse cuidado de Deus em todos os lugares. E aí a pessoa pode perguntar, né? Como Jesus estava falando. Ué, mas se fala rainha, rainha, não tem homem. Rei, né? É só mulher, rainha, é só mulher. Jesus só está chamando as mulheres? Não, né? Ele não está chamando só as mulheres, né? Só que a dificuldade é a abertura dos homens, né? Os homens têm muita preocupação com terra, preocupação com dinheiro, com economia, muita preocupação com conta, com dinheiro, muita preocupação com material, né? E muita, muita dificuldade de renunciar a si mesmo, né? Na própria questão mesmo do apego, a questão da sexualidade, tudo, aquela coisa toda, né? Então, assim, custa ter a cabeça vazia de tudo para ter os pensamentos só em Deus, né? Então, assim, é mais difícil, porque o homem não é que seja impossível, porque Jesus fala que ele, na vida dele, ele deu toda a capacidade para qualquer homem conseguir, né? Para qualquer sacerdote viver a castidade, para qualquer sacerdote conseguir a vida dele toda, esse sacerdote, sem se preocupar em casar, não tem que ficar preocupado com isso, não tem que pensar que precisa disso, de nada disso, ele pode viver a vida dele toda, que Deus dá uma graça especial para ele viver o celibato. Mas quantos querem? Quantos buscam? Quantos pedem essa graça? Né? Essas graças espirituais não são pedidas. Fica lá em Jesus, suspensa, porque muitos não vão até ele pedir a graça, né, de viver essa pureza. E Jesus quer tanto dar para os homens essa graça, né, deles conseguirem, né, viver a pureza, mas muitos não buscam, não pedem esse tipo de coisa para Jesus. Não pedem, às vezes até acham que eles vão perder a masculinidade, né? Se deixar de ter essas coisas, porque eles acham que essas coisas é que reafirma a sexualidade deles, é que reafirma a masculinidade deles, né? Ou aquela coisa mesmo de que é macho, né? De que é homem, e que tirar isso deles vai te diminuir o ser homem deles, né? Vai diminuir, vai desonrar eles. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque nossa, quanto mais Jesus você for, mais homem você vai ser. Você é homem? Quanto mais Jesus você for, mais homem você vai ser, porque você vai ser sério, você vai saber se colocar no seu lugar, você vai saber respeitar as mulheres, né? Então, assim, quanto mais Jesus você for, pode ter certeza que mais ainda você vai viver na integridade, a ordem natural que você foi feito homem, a constituição biológica sua. Mais ordenada ela vai estar se você se tornar por Jesus, se Jesus viver em você. Então, são ideias muito erradas que a pessoa tem, né? Umas ideias muito erradas, que não pode pedir isso para Jesus, porque não tem aquela pureza, não tem aquela simplicidade de criança, de falar dessas coisas com Jesus também, né? De pedir essas coisas para Jesus. Então, assim, todos podem viver a sua vida, a integridade, homens e mulheres na divina vontade, né? Cada um na sua missão, cada um no seu estado de vida, né? Então, assim, um jovem também que vive o celibato pode viver tranquilamente o celibato, porque você não vive como alguém que tem que pedir, sabe? Você é dono. Você tem o Jesus para te dar Você tem o próprio Jesus, você é o próprio, se torna o próprio Jesus para te dar a graça de viver a pureza. Então, você não vive como um mendigo que é fraco e que é escravo das suas misérias. Não tem pecado na divina vontade. Você é dono, né? Você é dono. Então, você não é alguém que tá fraco porque te falta força, como se tivesse que mendigar a força, né? Não, você tem o próprio Jesus em você, você tem a própria graça habitando em você, em posse. Então você tem a pureza de Jesus ao seu dispor, né? Tem a pureza de Jesus, mas muitos não têm essa coragem, não tem. Então os homens têm dificuldade de morrer, né? Na sua vontade humana, eles têm mais dificuldade e de progredir mais. Às vezes também quando fala que eles têm dificuldade, eles ouvem falar, é mesmo. E fica se justificando, né, também, né? Porque eu sou homem, gente, por isso que eu tenho dificuldade, não, né? Você é alma. E quando Jesus chama para viver na divina vontade, ele está chamando a alma para viver na divina vontade. Então, a sua alma precisa responder a esse chamado. Mais do que o fato do seu estado de vida, de você ser homem ou mulher.
A sua alma precisa responder. É um chamado para a sua alma. Ela precisa responder acima da carne. O seu homem pode gritar, né? A miséria, a realidade carnal, mas a sua alma precisa, o seu espírito precisa dominar a carne, né? O seu espírito precisa calar a sua carne. O seu espírito precisa falar mais do que a carne. E a carne vai dizer, é difícil, mas o espírito vai dizer, mas é necessário. O espírito vai ter os argumentos mais convincentes para falar e calar a boca da carne. Só se tiver animado pelo Espírito de Deus, esse espírito vai ter essa força, porque não é do homem, essa força é divina. Então precisa da palavra de Deus, né? Para convencer, né? Alimentar o seu espírito, e o seu espírito domina, vai dizer acima da carne, cala-te, né? Aqui é território sagrado. Estou aqui para ser arca e templo de Deus vivo, né? E Ele que vai sentar no trono do meu coração. Já não é mais a carne que vive, mas é Deus que vive em mim. Então, tem que ter essa coragem também dos homens de querer mesmo, né? Se consumir pela missão, né? Os homens que estão ouvindo, estão aprendendo. Tem que ter esse desejo de se consumir pelo chamado de Deus. Tem que ter esse amor. Ah, porque as mulheres são mais fáceis de sentir, de chorar, mas não é uma questão de sentimento, né? É uma questão de decisão da inteligência sua. É questão de usar a inteligência. Na sua inteligência precisa refletir de verdade e aceitar e querer essa palavra, né? A sua mente, né? Você é um ser inteligente, que Deus deu inteligência, memória e vontade. Todos têm. Então, não importa o grau de instrução, não importa se é homem, se é mulher, entendeu? Mas tem que querer. Se você tem uma dificuldade a mais que a mulher, isso é um fato. Mas isso não é o fim, né? Isso é uma situação. É uma situação. Então é para você se estreitar mais ainda. Nossa, eu como homem preciso me estreitar mais ainda. E esse ato, imagina, você está fazendo em nome de todos os homens. Um homem morrendo para a carne. Um homem morrendo pelo desejo desenfreado de querer olhar para todas as mulheres na rua, ficar só pensando em mulher, de ficar só pensando em sexo. Um homem largar tudo isso para ocupar a cabeça dele em vez de ficar pensando em coisa erótica o dia todo, ter a cabeça pensando nesses escritos, nessas verdades. Você tem ideia da honra, da glória que isso é para Deus? Um homem na terra, homem, mesmo nesse mundo com essa sexualidade toda desenfreada, com mulher aí na rua mostrando a bunda para todo mundo, e você não nem aí, e você querendo só ouvir a Deus, você só querendo a pureza, você só buscando a pureza, você deixando tudo isso, você calando seus hormônios por amor a Deus, você não querendo saber de alimentar eles, mas você querer usar, canalizar toda essa energia masculina, toda essa coisa dos hormônios, essa potência que o homem tem de hormonal, toda para a glória de Deus. Você tem ideia da glória que é dada para Deus, um homem na terra, né? Então, assim, pensa, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E, então, ao falar, né, dessa situação, da dificuldade que os homens têm, né? Também por serem muito racionais, né? Trabalharam mais com o intelectual, né? O intelectual, assim, racional. Os homens são mais para esse lado, né? Mais racional, assim, né? Mais lógico. Então, assim, tem muita dificuldade de morrer para a carne, né? E eles preferem o que é palpável, né? Muitos sacerdotes mesmo, eles preferem mais uma espiritualidade encarnada, né? Palpável, obra, né? Aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu me vejo fazendo. E não liga muito pro sobrenatural, não. Então é muito sério essa realidade. E aí Jesus estava falando, né, sobre como que tudo que acontece está no cerco da divina vontade, né? Até os assuntos que ele traz no dia, aquilo que ele fala, né? E aí foi muito interessante que nós presenciamos ao vivo, né? No estudo, né? O Senhor falando claramente, né? Trazendo, mostrando assim, essa infusa, né? Através de ser comentado sobre os vicentinos, porque era o dia dos vicentinos,
né? E interessante que a Aline falou, né? Nem estava pensando nisso, nem sabia disso. E na hora ele falou pela minha boca, né? Querendo falar dos vicentinos, lembrando os vicentinos. Então, pra gente ver como que é lindo, né? Quando é Deus falando, né? Como que é bonito quando a criatura é essa boca de Deus, né? E você vê assim, Deus trazendo tudo, os conteúdos, tudo conectado com a data, com o momento, com o que ele quer falar. E assim, quando a gente é boca de Deus, né? É para ele ser livre, né? Para ele trazer os assuntos que ele quiser, da forma que ele quiser, né? E a gente é boca dele e não podemos ter medo de ser microfone de Jesus, né? Deixar ele falar. Então, a divina vontade é tudo muito certo, é tudo assim, você vê que é muito assim, sem confusão, é muito claro, né? Objetivo, tudo ordenado, o assunto é muito ordenado também, dentro do que está sendo vivido naquele momento. Então, assim, para você ver como que o cerco da divina vontade é incrível. Então, a gente vê também que não tem como, assim, ter confusão, dificuldade, né? Porque a divina vontade dirige tudo, ela que dirige o assunto, ela que rege tudo, e a gente precisa só corresponder. Ela que é o GPS, ela é o GPS que leva o carro, né? Que conduz a estrada, vire à direita, agora vire à esquerda, agora siga 200 metros, vire não sei à direita, né? Assim, sabe, a divina vontade você nunca sabe, né? Você é levado, guiado, né? Vive no abandono. Então, como é bom se abandonar, né? Como é bom viver esse abandono, né? Deixar ela para as mãos e guiar, né? E você também consciente, né, da estrada, atenta ao que ela está te mostrando, atenta ao caminho, né? Atenta perceber os milagres dela, porque você vê, nossa, a gente vê tantos milagres infusos, né? Que se alguém falar assim, não tem milagre na divina vontade, não, porque é muito oculto, é uma coisa mais assim da alma. A gente tem milagre demais, né? Porque o ser humano só quer ver milagres muito estupendos, né? Sinais externos. Mas aí quando a gente para, é igual eu estava pensando um dia assim, meu Deus, quando a pessoa perde o sentido da visão, os outros sentidos ficam mais aguçados, né? A audição fica mais aguçada, os outros sentidos ficam mais vivos, porque ela presta mais atenção, porque ela tem que usar o ouvido dela muito mais quando ela enxerga. Mais ainda o ouvido dela precisa ser usado. Então, por ela precisar mais da atenção para o ouvido, né? E às vezes a visão distrai um pouco da audição, né? Porque ali fica dividido, né? A atenção para cada sentido. Então ela vai mais pelo que ela vê rápido e responde mais ao que ela vê, mas aí ela perde a visão e não tem essa facilidade e precisa ouvir. E quando ela ouve, ela precisa ouvir muito bem. Então precisa ficar mais aguçado o sentido da audição, né? Então aí eu fiquei pensando assim, né? Que quando a gente se desliga um pouco de querer só ver as coisas externamente, sensivelmente, de um jeito palpável, né? Parece que abre muito mais os nossos sentidos para contemplar os milagres de Deus, porque os milagres que estavam acontecendo, mas parecia que estava invisível, se torna visível. Esses sentidos de entender essa comunicação de Deus, que acontece de várias formas, na simplicidade, você começa a ficar mais sensível, você fica mais sensível de ver Deus falando com seu esposo. Talvez você não via antes, você sentia que para Deus falar teria que ser no momento X, num lugar, no Santíssimo Sacramento, num lugar específico para ouvir Ele. Então você não via Ele falando nos seus pensamentos, eu não sabia que era Ele, não sabia que Ele que dá inspiração, não percebia Ele falando através dos sonhos, não percebia falando através do tempo, da natureza, das pessoas, da vida, das situações. Não percebia o cerquinho da divina vontade na simplicidade, de que aquela pessoa que encontrou e falou com você não foi à toa. Essas coisas simples que às vezes passa despercebido. Então, esse sentido fica mais real, fica mais palpável, porque você começa a ter atenção, porque você começa a perceber que Deus fala através dessas coisas. Então, aguça esse sentido e de ver as coisas de uma forma natural, sabe? Você fica mais esperto, mais atento, né? E começa a ver que. E aí você começa a ver muito mais milagres, se você for olhar, porque o milagre eucarístico é de vez em quando. Certas manifestações, você vai no grupo de oração, vê um repouso no Espírito Santo, quase não acontece mais, e Deus faz de propósito, porque já quer os seres humanos
essa simplicidade de ouvir ele no coração, né? De fechar os olhos e falar, deixa o Espírito Santo falar com você. E ter essa humildade, essa simplicidade de não querer ser nosso Espírito Santo, não fazer alguém cair, eu não acredito que está aqui, sabe? Então aí ele começa a te simplificar, né? E você começa a ver tudo de uma forma mais simplificada, e aí você começa a ver muito mais ainda. Então é uma vida de milagres, milagres incríveis, reais, concretos, que a gente vê que não tem lógica. Coisa, e também na nossa vida mesmo, porque ele fala, cuida de mim que eu cuido de você. E você vê Deus cuidando das coisas quando você não fica mais assim, preso às coisas humanas, aceita o teu, não ter, não fica assim, tão preso às coisas. Mas ele também, ele cuida de você, ele zela pelas coisas, né? O que o meu marido estava falando assim, Ruth, aconteceu um milagre. Não tem como, a gente não tinha orçamento para fazer todo o trabalho que está fazendo na casa. A gente sabe, a gente fez as contas, só poderia gastar tantos mil que podia gastar. Ele falou lá, olha, no meu orçamento aqui de início, a gente só podia gastar uns 6.000, e com muito custo, uns 6.000, para começar a obra de cima da casa, para começar a obra de cima, porque a gente não tem condição de pagar mais do que isso, né? E fazendo as contas lá e tudo, depois ele vira e fala, Ruth, chamou eu, olha essa planilha, Ruth, não dá para acreditar, Ruth. Ruth, o que a gente tá conseguindo fazer é um milagre, não tem lógica. Meu marido fala, não tem lógica, é um milagre. Né? A gente tá trabalhando já com. A gente só podia tocar mais ou menos em torno de 6 a 7 mil, e a gente já tá trabalhando com 15 mil aqui, conseguindo pagar os pedreiros, pagando as coisas, conseguindo ajuda, um empréstimo bom, né? Sem juros. E aí ele falando, nossa, a gente já está gastando um tanto que a gente nem imaginava, que não estava nem nas nossas contas, porque não tinha como. Só pode ser um milagre. E falando de onde que Deus ajudou a gente a ter esse dinheiro, eu não sei. E falando, falei, é um milagre mesmo. Né? A gente nem pôs a mão. Não é uma coisa assim que a gente faz a parte de fazer as contas, de fazer uma economia aqui e ali, de pegar o dinheirinho da aula, que eu peguei o dia da escola, eu faço tudo para ajudar. E, sabe? Mas como acontece essa multiplicação? Não tem lógica, se você for assim humanamente falando, mas são milagres que você vê Deus cuidando. Sem você ficar desesperado, porque eu falei assim pro meu esposo, a gente fica triste, a gente não consegue, mas faz parte, a gente não consegue tudo, né? É o que Deus te permitir a gente conseguir fazer, a gente aceita e vai fazendo aos poucos, né? Aí eu tinha conversado isso com ele, né? Tipo assim, Deus está dando a graça de fazer um monte de coisa que nem tava mais como fazer por agora, entendeu? Então, assim, são coisas assim que você vê que é a mão dele. Então, na sua vida também, você vê a providência na forma material, mas você não vê como algo assim, material. Ah, foi nosso esforço, foi nossa. Você não liga para isso. Você fica. Você vê o amor dele cuidando da criatura em tudo, não deixando prover aquilo que necessita, aquilo que necessita. E aí você vê como que em tudo ele te cerca, né? E você vai vendo o cuidado de Deus em tudo, até no tempo, né? Dando sol para secar a laje que estava molhada, dando sol para secar. E eu falei, não, eu não tenho dúvida se o senhor mandou esse sol para secar aqui, porque estava com muita goteira em casa. O senhor mandou um sol violento para secar essa laje, para dar para os pedreiros terminar o serviço. Tipo assim, você vai vendo o amor de Deus em tudo, você vai vendo o cuidado de Deus em tudo, sabe? Também na sua vida humana, mas você não vê a vida humana para você humanamente, você vê espiritualmente, né? Os cuidados e os milagres dele, porque ele fala, né? Que as outras coisas, né? Cuida das minhas coisas, né? As outras coisas você será acrescentado, aquilo que for necessário você será acrescentado, né? Então ele que provê as coisas em casa. Meu esposo e eu, assim, conseguir. Não é por nós. É Deus que provê a gente conseguir pagar as contas e fazer as coisas. E a gente vê os milagres de Deus, né? Cuidando de nós em tudo, não deixando faltar nada. Né? Então, assim, se o homem se abandona e confia totalmente em Deus, ele vive milagres, porque a nossa vida, se for ver tudo que Deus. A gente é cercado já de milagres. O homem não deveria ficar preso a grandes manifestações, não, porque já é grande demais a vida.
você está respirando, você está andando, né? Então, assim, a gente é testemunha de milagres do amor de Deus que cuida de nós. E agora, o milagre dos milagres é o homem também cuidar de Deus, sabia? É o homem também se voltar para Deus, porque é muito triste o ser humano ficar naquela relação de só querer, venha a nós, eu faço a vossa vontade, não existe aí. Tá? É muito sério, né? Então, é muito sério. Então, o maior milagre que pode acontecer na alma, né? É essa mudança no espiritual, sabe? De Deus viver dentro de nós, né? Da gente esvaziar de nós mesmos. É a maior graça que pode acontecer, que às vezes o homem está tentando mudar o mundo de um jeito muito humano, né? Achando que é o social que vai transformar tudo. E, na verdade, se você for olhar, a palavra de Deus transforma o homem. Quando a palavra de Deus está dentro de nós, a gente vai ter aquela caridade pura com o nosso irmão, porque não vai estar, a gente não vai estar preocupado com vanglória. Quando é Deus fazendo em nós, não vai ter a maldade de ter ali a pessoa querendo fazer aquele ato, mas querendo tirar um gostinho para ela, tirando alguma coisa para ela, sabe? Não vai ter isso, vai ter uma pureza verdadeira. Então, só Deus regendo a gente pode ter essa pureza, né? Então, é muito triste, né, ver que Jesus é o último sendo chamado para as reuniões, né, sinodais, é o último sendo chamado para se falar da caridade, é o último sendo chamado para falar do que é importante fazer no mundo, né? É o último, né? E aqui não, pro rei e pra rainha não. O rei e a rainha é aquele que é todo olhos para Jesus, é todo ouvidos para Jesus. É Jesus que tem vez e voz na vida, né? Na vida.